No mundo do futebol, alguns retrospectos incomodavam os torcedores, mas esses torcedores comemoraram por 2024 ser diferente, e é por isso que hoje eu vou te mostrar alguns clubes que espantaram seus fantasmas em 2024. Começando pelo mais recente, o Botafogo. O ano era 2023, e no Brasileirão o Botafogo atropelou igual um trem. Conseguindo grandes resultados, o Glorioso terminou o primeiro turno na primeira colocação, e vale ressaltar que essa foi a melhor campanha de um primeiro turno na era dos pontos corridos. Foram 47 pontos em 19 rodadas. E o segundo colocado era o Palmeiras com 34, ou seja, era 13 pontos de vantagem para o Botafogo. E nunca na história do Brasileirão um time abriu 13 pontos e não foi campeão. Mas acontece que o segundo turno do Botafogo foi péssimo. O time começou a perder muitos pontos que não era para ter perdido, até que chegou o jogo contra o Palmeiras no Newton Santos. Bom, e nessa partida o Botafogo também começou muito bem, pois o clube foi pro intervalo vencendo por 3-0. Porém, no segundo tempo, o Palmeiras veio com tudo. O Botafogo teve um jogador expulso e um pênalti perdido por Tiquinho Soares. E no fim das contas, o Palmeiras virou o jogo para 4-3. E bem, por essa partida ser um jogo de 6 pontos, o Palmeiras entrou de vez pelo título, pois a vantagem que era de 13 pontos do Botafogo diminuiu para apenas 3 pontos. E o final todo mundo já sabe, né? O Botafogo não conseguiu voltar para os trilhos e terminou em quinto colocado no Brasileirão. Embora o Botafogo tenha vacilado no turno inteiro, esse foi o jogo que ficou marcado como o jogo da perda do título. E bem, em 2024 começou tudo de novo. Botafogo líder e Palmeiras na cola. E então na 35ª rodada aconteceu o seguinte: o líder Botafogo, jogando no Newton Santos, somente empatou com Vitória, enquanto o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense fora de casa. Essa rodada fez com que o Palmeiras assumisse a liderança. Ambos tinham 70 pontos, mas o Palmeiras tinha uma vitória a mais. E por ironia do destino, o próximo jogo seria justamente Botafogo contra Palmeiras no Allianz Parque. E é claro que com isso passou um filme na cabeça dos botafoguenses. Mas para a felicidade deles, foi tudo diferente, pois o Botafogo chegou no Allianz Parque e fez uma partida impecável, saindo de lá com os 3 pontos e retomando a liderança. Obviamente o campeonato não tinha acabado por aí, mas o Botafogo fez o dever de casa e conseguiu a tão sonhada Taça do Brasileirão, dessa forma espantando aquele fantasma de 2023. São Paulo. Bom, após a conquista da Copa do Brasil em 2023, havia mais alguma coisa que ainda assombrava o torcedor são paulino, e essa assombração era um tabu contra o maior rival. Isso começou lá em 2014, quando foi inaugurada a Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, e desde então São Paulo colecionou péssimos momentos no estádio do rival, como por exemplo aquela goleada por 6-1 e algumas eliminações no Paulista. Bom, haviam sido disputados 18 jogos, com 11 vitórias do Corinthians e 7 empates. Mas em janeiro de 2024 foi diferente. Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo voltou à Neoquímica Arena e, como sempre, entrou com a pressão, mas dessa vez saiu com resultado. Com gols de Caleri e Luiz Gustavo, o São Paulo venceu por 2-1. Do São Paulo! Obviamente a torcida tricolor ficou muito feliz, pois finalmente aquele tabu de 10 anos foi quebrado. Outro time tricolor que também teve pendências com seu fantasma foi o Fluminense. E essa história começa lá em 2008. Foi na final da Libertadores daquele ano que o Fluminense conheceu sua assombração de 3 letras: LDU. Bom, naquela época a final da Libertadores ainda eram 2 jogos. No jogo de ida, a LDU venceu por 4-2. E no jogo de volta no Maracanã, o Fluminense conseguiu vencer por 3-1. E nas penalidades, o clube equatoriano conseguiu superar o tricolor, que nunca havia sido campeão da Libertadores. Bom, mas não para por aí, as equipes se encontraram no ano seguinte. Após bater o Cerro Porteño na semifinal, o Fluminense se reencontraria com a LDU na final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo no Equador foi 5-1 para a LDU, um resultado quase irreversível. E no segundo jogo, novamente no Maracanã, o
Fluminense até tentou, fez 3-0, mas novamente ficou apenas com vice-campeonato. Bom, e esse pesadelo equatoriano perseguiu o Fluminense por bastante tempo, até que em 2023 aconteceu a seguinte situação. O Fluminense, numa final com Boca Juniors, conseguiu sua tão sonhada conquista da Libertadores, enquanto na Sul-Americana a LDU venceu o Fortaleza na grande final. Isso significa que eles se enfrentariam na Recopa Sul-Americana de 2024, e assim também como nas outras competições, a LDU venceu o primeiro jogo, foi 1-0 com gol marcado nos acréscimos, e dessa vez foi diferente, pois no Maracanã, John Arias conseguiu marcar 2 gols, e então depois de 15 anos, o Fluminense conseguiu a tão sonhada vingança contra a LDU, sendo campeão contra o clube que já foi pedra no sapato há alguns anos atrás. Também temos o Liverpool. Bom, na Champions de 2009, o Liverpool venceu o Real Madrid por 4-0. E cara, essa foi a última vitória do Liverpool contra o Real Madrid. Depois disso, os torcedores do Red só tiveram pesadelos com os merengues, pois nesse período o Liverpool sofreu diversas eliminações para o Real Madrid, sendo inclusive 2 finais de Champions. Uma em 2018, quando o Real Madrid venceu por 3-1, e outra em 2022, quando o Real venceu por 1-0. Nesse tempo foram disputados 8 jogos, foi um empate de 0-0 e 7 vitórias do Real Madrid. E bom, o novo formato da Champions fez com que tivesse mais um confronto entre Real Madrid e Liverpool, e é claro que dessa vez foi diferente. Com gols de McAllister e Gakpo, o Liverpool conseguiu vencer por 2-0. E pode parecer uma simples vitória, mas para os torcedores foi um alívio gigantesco, pois foi um resultado que botou um fim num tabu de 15 anos. Outro clube que botou fim num tabu de anos foi o Vasco. Bom, o ano era 2010 e pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. E bem, essa foi a última vitória do time carioca no confronto. Cara, durante muitos anos, torcedores vascaínos sofreram com isso. Isso porque além daquela eliminação em 2012, o Vasco ficou 9 edições do Campeonato Brasileiro sem conseguir tirar 3 pontos do Corinthians. Foram 20 jogos entre as equipes, com 12 vitórias do Corinthians e 8 empates. E bem, em 2024 esse tabu caiu. Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu o Corinthians lá em São Januário, e com gols de Lucas Piton e Juan Sforza, o Vasco finalmente venceu o Corinthians depois de 14 anos. Por último, temos o Barcelona. O pesadelo recente do Barcelona era o Bayern de Munique. Bom, antes de 2015, o retrospecto do Barcelona com o Bayern de Munique já era péssimo, com apenas uma vitória em 8 jogos. Foi quando na semifinal da Champions de 2015 o Barcelona conseguiu vencer por 3-0 o jogo de ida. E como vocês já sabem pelo decorrer do vídeo, essa foi a última vitória. Isso porque depois veio uma derrota atrás da outra. Foram 6 derrotas consecutivas, sendo 3 pelo resultado de 3-0, e o resultado mais doloroso veio em 2020, quando o Barcelona foi derrotado por 8-2 pelas quartas de final da Champions League. E os torcedores não estavam entendendo nada, né? O Barcelona simplesmente não conseguia jogar futebol contra o Bayern. Mas em 2024 eles se reencontrariam. E pela 3ª rodada da Champions League, o brasileiro Rafinha brilhou com um hat-trick. E depois de tanto sofrimento nos últimos anos contra o clube alemão, o Barcelona venceu a partida por 4-1. Bom, esse fantasma tá afastado pelo menos temporariamente, né? Porque os torcedores catalães estão com medo da próxima vitória ser daqui a 8 jogos. E você aí, se lembra de algum outro clube que estava sendo atormentado por um fantasma e espantou ele em 2024? Então já deixa aí nos comentários e larga o seu joinha. Tamo junto!